informações sobre a história bíblica. E é um prazer para a Sociedade Bíblica Brasileira recebê-los aqui no Museu da Bíblia. Gostaria de apresentá-los a primeira de todas as traduções bíblicas que existe, que é a Septuaginta. O que é a Septuaginta? É uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Isso foi feito a partir de 280 a.C. nascer, tá? E o rei Ptolomeu Filadelfo II, que era o rei do Egito, ele pediu que o seu bibliotecário fosse até a cidade de Jerusalém e trouxesse de lá 6 anciões de cada uma das 12 tribos de Israel. E esses anciões, trabalhando com pesquisa, conheciam profundamente o hebraico, eles fizeram a primeira tradução da Bíblia, tá? Como nós a conhecemos hoje. Eles traduziram o Antigo Testamento para o grego. Não existe outra Bíblia mais antiga que essa. Isso antes de Cristo nascer e antes de existir igreja. Nesse espaço de tempo, eu tenho aqui entre um exemplar azul e o verde, que é a Vulgata, eu tenho aí um espaço de aproximadamente 4 séculos. E existem 3 traduções que eu sempre gosto de mencionar para uma questão de conhecimento. Eu tenho a tradução de Targos, tá? Eu tenho a tradução hiperalista de Áquila e eu tenho uma tradução a partir do ano 300 de um camarada chamado Úfilas, que faz uma tradução do Novo Testamento. O Úfilas, ele traduz uma parte do Novo Testamento para um povo chamado, que usava uma língua chamada gótico, que vai ficar próximo à Escandinávia, tá bom? Eu tenho também um exemplar da Bíblia Hebraica. Esse exemplar ele é original e nós temos apenas do livro do Gênesis até o livro do profeta Daniel, tá bom? Esse exemplar verde, alguns o chamam de Bíblia ou outros o chamam de Die Bibel, tá? O que acontece? Ele começou a ser traduzido para o alemão em 1534 pelo próprio Martinho Lutero. E ele também vai ser reconhecido na história como a Bíblia da Reforma Protestante, porque ela abrange toda a segunda parte do século XVI e tem mais uma importância. A partir desse exemplar, países como a Inglaterra, a Suécia, outros países vão começar também a trabalhar a questão da tradução bíblica para a sua língua nativa, que não existia ainda, tá bom? Esse exemplar mais escuro aqui é uma King James, é a Bíblia da Inglaterra. Ela começou a ser traduzida em 1611 e esse exemplar em especial ele é um bilíngue. Eu tenho aí um inglês britânico falado pelos ingleses e tenho também um idioma que se fala na Nigéria, no Antigo e Novo Testamento, ou seja, eu tenho 2 línguas distintas em um exemplar da Bíblia. Quem conhece esse aqui? Isso aqui é uma RA, uma revista atualizada, de João Ferreira de Almeida, e esse exemplar é de 1969. Mas eu tenho também uma outra João Ferreira de Almeida, de 1953, que essa sim é bem antiga e é uma revista corrigida. Ali eu tenho uma amostra de papiro. Tá? O papiro, eu gostaria que vocês se posicionassem aqui para que vocês pudessem ver. Esse material aqui, que literalmente é o papel, ele é feito a partir, a sua matéria-prima vai ser o papiro, uma planta que nasce na beira do rio Nilo. Ela tem um caule super comprido. Os egípcios, eles trabalhavam esse caule, eles cortavam pela raiz, cortavam na parte superior. Ela não costuma dar folhas do caule, então ele tinha um caule liso e reto. O que eles faziam? Eles colocavam para secar, batiam e eles colocavam a fibra tanto na posição vertical quanto na posição horizontal. E aí eles passavam sobre essas fibras uma espécie de goma e colocavam ao sol para que ela derretesse com o calor do sol. Uma vez que ela derretia, o papiro tinha suas próprias propriedades que lhe iriam causar uma longevidade, tá? Só para vocês terem ideia, existem papiros que duraram 900 anos, sem que adquirissem fungos e sem que dessem caroços e sem que perdessem as propriedades de tinta, tá bom? Então o melhor papel que existe é esse aqui, ainda feito de mato, literalmente. Eu gostaria de que vocês aqui apreciassem as fragrâncias da época do Antigo e do Novo Testamento. Eu tenho aqui 7 delas: a cássia, o aloé,
o cálamo, a mirra, o cedro, o nardo, a rosa de Saron. E aí alguém pode me perguntar, Raider, mas como que é isso aí? Isso aqui é mencionado biblicamente, tá? Essas placas elas não estão aqui de maneira aleatória, mas há um texto bíblico, tá? Nas plaquinhas de acrílico, aonde cada uma dessas fragrâncias elas são mencionadas, tá? Então elas existiram e elas continuam existindo e elas estão aqui. Você pode, por favor, ter sua experiência. É para isso que vocês vieram aqui mesmo, tá? Pode cheirar, não pode tirar do lugar. Pessoal, aqui nós temos algumas amostras de Bíblias que já estão traduzidas, o Antigo e o Novo Testamento, para alguns países, tá? E aqui eu tenho alguns países representados com as suas respectivas traduções. Tem a Nigéria, Finlândia, Holanda, Itália, o México, o Egito e a Coreia. Esse aqui é um especial. Isso aí é um país chamado Mianmar. Antigamente Mianmar se chamava Birmânia, não é mais conhecida como Birmânia. Se transformou em República Socialista de Mianmar e lá se fala birmanês e se escreve birmanês, tá? É bem complexo, mas conseguiram traduzir a Bíblia para esse idioma. Aqui eu tenho o Mais Que Uma Só Língua. O Mais Que Uma Só Língua é um projeto de tradução da Bíblia da Sociedade Bíblica Brasileira e de outras associações cristãs para línguas indígenas, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, o Amapá, o Amazonas, o Pará, o Maranhão, o Mato Grosso, tá? Fora Roraima, Acre, esses lugares, onde nós vamos encontrar uma grande concentração de indígenas. E o que acontece? São vários os dialetos. E a Bíblia está sendo traduzida para cada um desses dialetos. Tá? Então eu tenho aqui apenas Salmos e Provérbios em Kaiowá, Novo Testamento em Tucano, Novo Testamento em Tupã, que é Guajajara, e o Novo Testamento em Lacataca, a Falcapinaê, a Palaí, Candela, inúmeros dialetos ainda nem começaram a ser trabalhados. Lá fora eu tenho o Antigo e o Novo Testamento em Tupi-Guarani, tá bom? Além desse projeto, o SBB tem esse projeto aqui muito especial. A Sociedade Bíblica Brasileira, ela é pioneira, tá? E esse é um lançamento histórico. Ela é pioneira porque ela vai ser a primeira editora a lançar no país uma Bíblia totalmente em braille para as pessoas que têm deficiência visual. E ele é histórico porque nesses 500 anos de Brasil ninguém pensou em fazer isso, tá bom? E a Sociedade Bíblica ela foi a primeira a abrir esse espaço para que a Bíblia pudesse ser totalmente escrita em braille, tá? De Gênesis a Apocalipse. Só para vocês terem ideia, eu estou de posse apenas do livro do profeta Isaías e a segunda parte dele. Ou seja, aqui eu só tenho do capítulo 34 ao capítulo 66. Os outros 33 capítulos estão no outro exemplar. E para que eu tenha um exemplar completo da Bíblia em braille, eu preciso de 38 volumes como esse, que vai me dar uma altura de 1,5 m. Aqui eu tenho um exemplar da Arábia, é bem legal. Esse aqui em especial, junto com o hebraico e junto com o egípcio, eles sempre serão lidos da direita para a esquerda, tá, gente? Sempre. Uma questão de educação e cultura é isso. Se vocês forem convidados para ir na casa de alguém do Paquistão, da Palestina, os exemplares dele no Oriente Médio sempre serão lidos da direita para a esquerda. Isso é uma questão de educação. Ao entrar na casa, tire os sapatos, tire as meias e geralmente eles sentam ao chão para fazer refeição. Isso é uma questão de cultura, tá bom? Nós temos aqui um exemplar traduzido pela SBB, aliás, pela Sociedade Bíblica da África do Sul, em um dialeto, que é o Zulu. Ainda tem mais 26 para se trabalhar. Temos um exemplar da Bíblia em francês e mais 2 bilíngues ali. Há o Novo Testamento, o livro de Salmos, em português e japonês, que é esse verde, e
o inglês e o espanhol nesse outro exemplar aí, tá bom, gente? Isso aqui é uma réplica do que seria o decálogo em hebraico, tá? Os 10 mandamentos em hebraico, para que ninguém esqueça daquilo que foi mandado para os seres humanos direto do céu. Essa Bíblia aqui ela é muito importante, tá? Porque ela é uma tradução Reina Valera, que é a tradução que se usa na Espanha até hoje. Esse é um exemplar original, Antigo e Novo Testamento, totalmente em espanhol. Tá? Ele é pequeno assim, mas ele tem uma grande importância histórica. Ele está aqui representando toda uma história, tá, de um país que recebeu a tradução de sua Bíblia. E também na década de 60 e 70, as pessoas costumavam contrabandear esses tipos de Bíblias, tá, para dentro de países onde não se podia ter uma Bíblia, como a Rússia, por exemplo. Era frequente esses livros entrarem nos bolsos das pessoas, tá, ou então em outro tipo de objeto. Mas quando alguém era pego com um livro desse, ele era condenado, era preso, os seus bens materiais eram confiscados pelo governo, pelo Estado, e os seus filhos, na maioria das vezes, ficavam órfãos na rua para morrer de fome e frio. Tá bom? Então, em nome da Sociedade Bíblica Brasileira, eu quero agradecer a presença de vocês ao Museu da Bíblia, a bordo do barco Luz da Amazônia 2. O meu nome é Raiden e eu espero de alguma maneira ter contribuído para o conhecimento de vocês, tá bom? Muito obrigado e tenham todos uma boa tarde.